Quais são as melhores estratégias de investimento pro longo prazo? Será que existe uma melhor estratégia? Quais são os melhores investimentos que vão ter a maior rentabilidade ou pelo menos que tiveram a maior rentabilidade histórica ao longo dos últimos anos? Bom, nesse vídeo aqui eu quero te mostrar um tanto de gráfico que a gente separou aqui. Eu e minha equipe, a gente pegou lá da Bloomberg, baixou todos esses gráficos para te mostrar quais são esses investimentos que trouxeram o melhor retorno. Será que é a renda fixa? Será que é investir na bolsa de valores? A gente vai falar sobre tudo isso ao longo desse vídeo, então já deixa seu like aqui embaixo, que isso é muito importante para o algoritmo do YouTube entender que esse vídeo é relevante para você e possivelmente é também para outras pessoas. E não se esquece de comentar aqui embaixo qual que é a sua melhor estratégia de investimento. Você é uma pessoa mais conservadora ou mais arrojada? Deixa aqui embaixo que eu quero saber. Você prefere renda fixa ou renda variável? E bom, pra gente começar, vamos mostrar esse primeiro gráfico aqui, que é o gráfico da inflação histórica aqui no Brasil. É do IPCA ao longo dos últimos anos, desde lá de 2008 até agora, em 2023. A gente consegue ver que o IPCA vai oscilando ao longo do tempo, né? Tem períodos que ele sobe um pouco mais, chega ali em 10, um pouco mais de 12%, e depois ele cai de novo, chegou ali em 2%, por exemplo, durante a pandemia do coronavírus. Só que, na média, nos últimos vários anos ali, 15 anos mais ou menos, a gente tem uma média próxima de 6% ao ano de inflação. Então a gente sabe que deixar o nosso dinheiro parado na conta do banco é perder 6% ao ano, todos os anos, só pelo fato de que as coisas estão ficando mais caras, que o nosso dinheiro está valendo cada vez menos. E é exatamente por isso que surge a alternativa de investir. A gente tem que investir dentre vários outros fatores para corrigir o nosso poder de compra, não ficar dependendo e perdendo da inflação ao longo do tempo. E aí, se a gente passa para o próximo gráfico aqui, é um gráfico do CDI contra o Ibovespa. Essa linha laranja é o CDI, a linha branca é o Ibovespa, e a gente consegue ver que nessa janela temporal, e na verdade em várias janelas temporais que a gente for analisar, o CDI supera o Ibovespa. E aí deixa aqueles acadêmicos das finanças totalmente perdidos, né? Porque a gente aprende na faculdade todas aquelas teorias acadêmicas de que mais risco, mais retorno. A gente só vai correr mais risco se a gente tiver um retorno esperado maior. Ou seja, o investimento que é mais rentável, naturalmente ele vai apresentar mais risco. Esse é o básico das finanças quando a gente está estudando. Só que o Brasil vai na contramão de tudo isso que acontece ao redor do mundo inteiro. Por quê? A gente tem um investimento aqui na renda fixa, o CDI, por exemplo, o Tesouro Selic, que rende 100% do CDI ali, 100% da Selic, e historicamente ele rende mais do que a bolsa de valores. Ou seja, qual que é o incentivo para um investidor investir ali num pacote de ações, como por exemplo o Ibovespa, sendo que a rentabilidade que ele teria na renda fixa é muito melhor? Para que ele vai correr risco saindo da renda fixa, sendo que a rentabilidade quando ele sai não vai ser tão interessante quanto seria na renda fixa? Então muitas vezes você pode pensar que, beleza, eu sou um investidor conservador, eu vou ficar quietinho ali na renda fixa, no meu Tesouro Selic ou até mesmo no meu Tesouro IPCA. Para que eu vou correr risco? Para que eu vou investir em ação, sendo que eu não vou ter um retorno adicional por isso, né? E esse pensamento faz sentido. Não é à toa que o Brasil é o país dos rentistas. Os investidores, os maiores investidores do Brasil, que têm muito dinheiro guardado, eles não querem correr risco com o seu patrimônio. Deixa ali rendendo o CDI que tá maravilhoso. E aí surgem algumas outras alternativas para compensar toda essa questão do Ibovespa, porque realmente o Ibovespa tem algumas críticas. O Ibovespa não é o melhor índice que a gente tem para avaliar o desempenho do mercado de ações aqui no Brasil. Ele é um índice que é muito concentrado em poucas empresas de commodity, como por exemplo a Vale, Petrobras, empresas do setor bancário também, né? Itaú, Bradesco, Santander, esses bancos representam grande parte do Ibovespa. Então é um índice que está concentrado em poucas empresas e que está muito exposto à variação, por exemplo, das commodities. Então não reflete de fato a bolsa de valores aqui no Brasil. E a gente também tem aquela questão de dolarizar a nossa carteira, né? Se a gente passa para esse próximo gráfico aqui, a gente continua tendo a linha branca sendo o Ibovespa e agora a gente tem a linha azul, que é a cotação do dólar. A gente consegue ver que é quase que um espelho, né? Quando o Ibovespa cai, o dólar sobe, quando o dólar cai, o Ibovespa sobe. E por que que isso acontece? Basicamente porque grande parte dos investidores aqui da Bolsa do Brasil, grande parte das movimentações do fluxo de dinheiro que entra e sai da Bolsa aqui no Brasil é de investidores institucionais estrangeiros. Ou seja, para o investidor gringo comprar ações aqui no Brasil, imagina que o cara tá lá nos Estados Unidos. Ele vai pegar o dólar dele, vai comprar
real. Então ele vende dólar para comprar real, aumenta a demanda por real. Ele pega esse real dele e compra ações na bolsa, aumenta a demanda por ações. Ou seja, se aumenta a demanda por real, faz com que o preço do real frente ao dólar suba e o preço do dólar frente ao real caia. Então o dólar cai e a demanda por ações aqui na bolsa vai aumentar, então o preço das ações sobe. É exatamente por isso que faz sentido a gente diversificar. Porque se você tem um cenário que sua ação vai despencar, sua carteira de ações, a bolsa de valores vai despencar aqui no Brasil, se você tem uma parcela da sua carteira que está dolarizada, pode ser que essa parcela da sua carteira suba nesse período e compense minimamente aquela perda. Então reduza a volatilidade da sua carteira e você fica um pouco mais tranquilo. Então a segunda estratégia que a gente pode comentar aqui é investir em ações, mas também tendo uma pequena parcela da sua carteira dolarizada, justamente para ter esse benefício da redução da volatilidade por conta dessa correlação negativa entre o dólar e a bolsa aqui no Brasil. E depois nós temos também aqui onde que você vai investir em dólar, né? Você pode investir, por exemplo, no S&P 500, que é o índice da bolsa lá dos Estados Unidos, com as 500 maiores empresas que são negociadas na bolsa lá dos Estados Unidos. Então o S&P 500 está aqui com a linha rosa, o Ibovespa está aqui com essa linha verde, azul aqui embaixo, na verdade é um azul mesmo, né? E o CDI está aqui nessa linha laranja. Só que o S&P 500 e o Ibovespa, eles estão dolarizados. Isso significa o quê? Significa que já é o retorno descontando a variação do dólar. E é exatamente por isso que desde 2008 o Ibovespa está apresentando um retorno negativo de quase 50%. Por mais que o Ibovespa tenha se valorizado desde 2008 em reais, por conta da variação do dólar, que o dólar subiu muito ao longo dos últimos anos, igual você vê nesse último gráfico aqui. Desde 2008 o dólar teve um retorno quase que de 3 vezes, um pouco mais de 3 vezes na verdade. Quando a gente desconta esse retorno do dólar do retorno da Bolsa de Valores aqui no Brasil, o retorno da bolsa dolarizado fica negativo, infelizmente, enquanto o retorno do S&P 500 fica positivo ali desde 2008 em 3 vezes também. E aí o CDI tá aqui nesse gráfico, mas tá avulso porque ele não tá dolarizado, então não daria pra gente ter uma base de comparação em relação ao S&P 500, mas a gente consegue ver que a bolsa lá dos Estados Unidos desde 2008 apresentou uma leve tendência de alta ali ao longo dos anos e faz sentido a gente diversificar com certeza o nosso patrimônio um pouco em ações aqui no Brasil, mas também principalmente em ações lá dos Estados Unidos. E por fim, eu separei esse último gráfico aqui que é um pouco mais complexo, tem 3 informações bem importantes aqui pra gente comentar, que é o seguinte: quando a gente está investindo na bolsa de valores, a gente pode investir, por exemplo, numa carteira teórica de ações, igual o Ibovespa, igual eu comentei, mas a gente também pode investir em alguns outros tipos de empresa. E aqui nós temos 3 grandes índices que são muito relevantes na bolsa aqui no Brasil. Nós temos o Ibovespa, nós temos o índice de dividendos, o Ibovespa está de branco, o índice de dividendos está de azul e o índice de governança corporativa que está de laranja. E o que isso mostra pra gente, né? Basicamente, se a gente compara a performance da média da bolsa medida pelo Ibovespa com empresas que são boas pagadoras de dividendos e principalmente empresas que tenham um bom nível, um bom índice de governança corporativa, a gente consegue ver que esses 2 tipos de empresa superam o Ibovespa ao longo do tempo. Ou seja, na hora que você vai buscar as ações para compor a sua carteira, na hora que você está analisando ali as empresas, se você quer escolher ações individuais, você pode e deve buscar aquelas empresas que tenham elevados padrões de governança corporativa e principalmente empresas mais sólidas, robustas, que são boas pagadoras de dividendos. Basicamente porque essas empresas, se elas estão cumprindo os mais elevados padrões de governança, se elas já são empresas sólidas que pagam dividendos, naturalmente faz sentido pensar que elas são empresas mais seguras e que devem apresentar um resultado melhor no longo prazo, porque elas estão preocupadas com o acionista. Então, esse gráfico mostra pra gente justamente isso, que empresas pagadoras de dividendos e empresas de governança corporativa diferenciada têm um resultado melhor do que a média medida pelo Ibovespa aqui no Brasil. Então, tanto se você estiver investindo em um índice e quiser comprar, por exemplo, um ETF do Divo 11, faz mais sentido do que o ETF do Ibovespa, e também se você estiver investindo em ações individuais,
ações separadamente, faz sentido buscar aquelas empresas que são boas pagadoras de dividendos, porque no longo prazo o resultado tende a ser um pouco melhor também. E no final de tudo, depois de falar todas essas estratégias que a gente mencionou aqui, o melhor de tudo é que você una essas estratégias. Por exemplo, se você vai comprar um pouco de ações aqui no Brasil, um pouco de ações lá fora, ou se você vai comprar empresas pagadoras de dividendos e vai comprar um pouco de renda fixa também, no final, você tem que ter a sua carteira diversificada e fazer o rebalanceamento dinâmico. Esse é o mais importante de tudo, porque é isso que vai potencializar o seu resultado no longo prazo. Ou seja, nos momentos que a bolsa está subindo, você vende um pouquinho de bolsa e compra em renda fixa, ou então compra em dólar, porque o dólar está caindo, para você comprar em ações lá nos Estados Unidos, por exemplo, e na hora que a bolsa despenca, você pega a sua renda fixa e compra ações, e você vai rebalanceando a sua carteira ao longo do tempo, porque no longo prazo isso tende a trazer um resultado muito superior à média do mercado, beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha esclarecido um pouco sobre o que aconteceu historicamente para você embasar um pouco melhor as suas decisões daqui para frente, e deixa aqui nos comentários também qualquer dúvida que você tenha ficado, beleza? Tamo junto e até a próxima.